Muito bem, vamos lá. Dando continuidade, então, ao nosso estudo do livro Mecanismos da Mediunidade, autoria espiritual de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira, nós estamos no capítulo número 12, Reflexo Condicionado. Essa é a segunda parte, o nosso segundo encontro em torno desse tema. Nós iniciamos com o primeiro tópico, importância da reflexão, e André Luiz ele traz aqui uma passagem bem interessante, que ele diz assim, só para a gente recapitular. Entendendo-se que toda a mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica, facilmente perceberemos que cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. Então estamos, nós, seres humanos, espíritos já na condição humana, nós já estamos então num estágio mental em que nós já temos a capacidade, como nós já vimos lá no início dos estudos de André Luiz no Evolução em Dois Mundos, que nós estamos com capacidade de produção de pensamentos contínuos. Isso significa que nós estamos o tempo todo pensando. Já não mais pensamos de uma forma fragmentada, como acontece com os animais. Então, nesse caso, não apenas produzimos pensamentos de um modo constante, como também temos a qualidade e a intensidade desse pensamento, de acordo com os valores, de acordo com o ambiente onde nós nos encontramos, conforme recursos, conforme valores, e aí, então nós produzimos, e muito mais do que essa produção, nós irradiamos as nossas ideias. E nesse caso nós influenciamos e somos influenciados permanentemente dentro do meio onde nós nos encontramos, e André Luiz chama a atenção que a geografia, nesse caso, acaba não tendo ali tanta importância, pelo contrário, porque pelo fato de nós simplesmente dissiparmos ou dispersarmos o nosso pensamento em torno de nós, nós sempre vamos encontrar aquelas energias que estão ali vibrando, aqueles pensamentos que estão vibrando na mesma sintonia. Então isso mostra que basta que nós estejamos mentalizando determinadas ideias, que nós nos alimentemos constantemente, continuamente e reciprocamente com aqueles pensamentos que nós absorvemos. Então, esse é o ponto que André Luiz trouxe para nós inicialmente. Bom dia, Dalva. Depois ele trouxe para nós tipos de reflexo. Vale a pena recordar o conhecimento dos reflexos condicionados em evolução na escola instituída por Pavlov. Então nós falamos sobre ele na semana passada. Eu prometi para vocês aqui um artigo para poder nos ajudar na ilustração dessas pesquisas, e nós veremos aqui algo bastante interessante. Então, André Luiz ele antecipa dizendo que nesse campo de experiências ele traz a estudo os reflexos congênitos ou incondicionados, quais os chamados protetores, alimentadores, posturais e sexuais, detentores de vias nervosas próprias, como que auridos da espécie, seguros e estáveis, sem necessidade do córtex, e os reflexos adquiridos ou condicionados, que não surgem espontaneamente, mas sim conquistados pelo indivíduo no curso da existência. Então, nesses tipos de reflexo, ele coloca então dois tipos, que são os nomes mais utilizados hoje: os incondicionados e os condicionados. Os incondicionados são aqueles que fazem parte da nossa natureza. A criança, por exemplo, quando ela começa na amamentação, o ato de sucção é um estímulo incondicionado. Ela não precisa aprender a fazer aquilo. Ela já traz esse estímulo próprio da sua natureza, nesse caso aqui, da necessidade de alimentação. Já os condicionados são aqueles que sofrem influência. E eles podem ser ativados ou desativados a partir do momento, por exemplo, no caso da desativação, no momento em que o estímulo deixa de existir e traz ali a sua correlação. Nós veremos aqui um pouquinho mais adiante. Então ele diz assim para nós, que os reflexos adquiridos ou condicionados, que se utilizam da intervenção necessária do córtex cerebral,
desenvolvem-se sobre os reflexos pré-existentes, à maneira de construções emocionais, por vezes instáveis, e sobre os alicerces de vias nervosas que pertencem aos seguros reflexos congênitos ou absolutos. Então ele fala aqui sobre uma questão de fisiologia, né? E em falando sobre fisiologia, bom dia Marion, nós vamos lembrar, né, de Pavlov, que é esse cientista, esse fisiologista que André Luiz menciona. Ele foi um fisiologista russo que no final do século XIX ele quis fazer pesquisas sobre o comportamento dos animais, especialmente na salivação. E aí, como acontecia naquela época, como a ciência da psicologia não estava ainda devidamente desenvolvida, não havia então escolas, pesquisadores dedicados a compreender a natureza psicológica humana. Então, simplesmente eram fisiologistas, cientistas, pesquisadores, médicos que faziam suas experiências e acabavam, por consequência, descobrindo comportamentos, descobrindo tendências que acabaram depois sendo registradas, né, pela própria psicologia, absorvidas pela própria psicologia. E aqui no caso de Pavlov, ele queria entender exatamente o que acontecia no processo de salivação de animais, nesse caso cães. Era uma experiência que ele fazia que, a princípio, dentro dos registros ali observados, não trazia nenhum tipo de sofrimento para os animais, mas era simplesmente ali fazendo com que eles fossem condicionados a determinados comportamentos a partir do estímulo da comida. Então o animal simplesmente se alimentava. Mas depois ele começou a fazer pesquisas, que foi bastante interessante, quando ele percebia que simplesmente a chegada de um tratador, de um alimentador, já era o suficiente para os animais começarem a salivar. E aí ele começou então a aprofundar, ele fez essa pesquisa com vários animais, e aí depois então ele colocou o metrônomo, né, que é aquele equipamento que mede ali uma determinada frequência, né, para quem estuda música principalmente. E aí então ele colocava esse metrônomo para fazer ali, provocar o seu som, e condicionado à alimentação dos animais. E aí toda vez que ele ligava o metrônomo, os animais se comportavam de um jeito diferente, começando naquela excitação pré-alimentação, né, e ao mesmo tempo também ali a salivação. E aí depois desse metrônomo vieram então campainhas, luzes que piscavam, apitos, e ele percebeu então que não era o objeto em si que provocava no animal, era o condicionamento de um objeto relacionado com a alimentação. E ele foi capaz de perceber também que depois de um tempo, quando esse objeto deixava de existir, deixava de estar relacionado com a alimentação, o animal também parava a ter essa preocupação. Então ele ficava um tempo depois sem ouvir, por exemplo, um apito e se alimentando naturalmente, o apito já não tinha mais nenhum tipo de importância, nenhum tipo de valor. Então vemos ali como é interessante essa questão da experiência de Pavlov. Então André Luiz ele relatou para nós aqui na experiência, né, ele diz assim: lembremos-nos de que Pavlov, em uma de suas experiências, separou alguns cães do convívio materno desde o nascimento, sujeitando-os ao aleitamento artificial. Como é lógico, revelaram naturalmente os reflexos congênitos, quais o patelar e o córneo palpebral, mas quando lhes foi mostrada a carne, tanto aos olhos quanto ao olfato, não segregaram saliva, não obstante à frente do alimento tradicional da espécie, demonstrando a esperada secreção apenas quando a carne lhe foi colocada na boca. Então antes você mostrava a carne, e pelo fato do animal não ter ainda sentido o paladar daquele tipo de alimento, não provocava neles nenhum tipo de situação, o cheiro, a visão. Mas quando eles estavam condicionados, né, a gente vê muito isso para quem tem animal em casa, quando pega aquela lata de ração ou mexe naquele saco de ração e faz aquele barulho característico, rapidamente os animais se comportam de um jeito diferente, mais excitados por causa disso, né? Aqui em casa é interessante que é o micro-ondas. Quando o micro-ondas faz aquele barulho típico, né, a Rita, a nossa cadelinha aqui em casa, já fica toda oriçada esperando a alimentação dela, né? Então, cada um ali recebendo o seu devido estímulo, né? Então ele coloca assim para nós: desde então, os animais se habituaram a formar a mencionada secreção,
sempre que o referido alimento lhes fosse apresentado à vista ou ao olfato. Observemos que o estímulo provocou um reflexo condicionado, como que em regime de enxertia sobre o reflexo congênito desencadeado pelo alimento introduzido na boca. Então vamos ler aqui um artigo sobre Pavlov, um artigo pequeno, só para poder trazer para nós aqui uma fundamentação, porque André Luiz ele vai falar no próximo tópico que nós vamos estudar a respeito dos reflexos psíquicos. Aqui nós falamos sobre os reflexos condicionados de comportamento. Entraremos aqui agora nos psíquicos para falar depois sobre a questão, né, da psicologia, da questão da mente. Bom dia, Flávio. Então aqui para nós, na revista super interessante, um artigo de 2011, Ciência Mundo Estranho, o que é o cão de Pavlov? Trata-se de uma experiência revolucionária que aconteceu há 120 anos, e agora nesse caso, né, 130 anos, a gente acrescenta aqui a nossa nova cota, que demonstrou como funciona o condicionamento de animais, incluindo aí um primata chamado Homo sapiens. Não havia apenas um cão nessa história, mas vários, como em qualquer experiência científica com animais. À primeira vista, a coisa parece banal. Ivan Pavlov, um médico russo do início do século XX, aliás, essa experiência dele valeu um prêmio Nobel, né? Então, ele fez ali experiências principalmente na década de 1890, final do século XIX, e aí depois, então, no início do século XX, ele foi agraciado por esse prêmio, com esse prêmio, né? Então, Ivan Pavlov, um médico russo do início do século XX, treinou cachorros para que eles ficassem com água na boca sem que houvesse nenhuma comida por perto. Funcionava assim. Toda vez que os bichos eram alimentados, o médico tocava uma sineta. Com o tempo, os cães começaram a associar as badaladas à comida e chegavam a babar famintos só de ouvir o sino, mesmo que o prato deles estivesse vazio. Muitos podem lembrar que já ensinaram truques parecidos para seus cãezinhos, mas a experiência de Pavlov tinha um propósito bem mais nobre do que disciplinar o melhor amigo do homem. A ideia do médico russo era propor uma novidade científica, os reflexos condicionados. Os seres vivos já nascem com certos reflexos. Em outras palavras, são programados para terem determinadas reações diante de situações específicas. E aqui a gente vai lembrar que essas reações, que é comentada aqui nesse artigo, André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos, já disse para nós que esses condicionamentos congênitos ou condicionamentos incondicionados, eles foram parte de um processo evolutivo do princípio inteligente durante milhares de anos. Não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Então aquelas espécies que foram evoluindo, né, e aqueles princípios inteligentes que acompanharam essa evolução, foram então se acostumando com aquele tipo de comportamento. É o caso, por exemplo, né, da própria ação dos feromônios, né, que provocam numa determinada espécie, né, ou num gênero de uma determinada espécie, uma reação estimulando a sua sexualidade. Nesse caso, nós temos ali, então, o estímulo à reprodução. Então, isso vem de uma forma incondicionada, ou seja, vem de uma forma congênita, natural no nosso processo evolutivo. Então, a gente percebe, bom, nesse caso, assim como o medo, por exemplo, né, o medo, nós temos ali também essa da parte da sexualidade, nós temos a parte da alimentação, como nós vimos, né, a salivação é um estímulo do nosso cérebro, preparando-nos para o alimento, para o processo digestivo. Então, nesse caso, é natural, quando você está se alimentando. Mas o que Pavlov percebeu foi que era possível induzir essa salivação sem que o alimento estivesse próximo, trabalhando nesse processo de condicionamento agora, reflexos condicionados, né? E diz assim para nós. Então, alguns seres vivos já nascem com certos reflexos. Em outras palavras, são programados para terem
determinadas reações diante de situações específicas. Se um surfista no mar tromba com um tubarão, por exemplo, seus músculos ficam tensos e sua atenção para lá de redobrada. Afinal, o corpo dele concentra a energia automaticamente para fugir daquela ameaçadora boca cheia de dentes. Isso é uma amostra clássica de um reflexo natural. O que Pavlov descobriu é que esses reflexos também podem ser criados do nada, sem um motivo concreto para eles entrarem em ação. Lembra do Tubarão, o filme? Apesar de antigo, 1975, ele segue sendo um belo exemplo pavloviano. Sempre tocava a mesma trilha sonora de suspense antes de o tubarão protagonista atacar algum personagem. Chega uma hora do filme em que as notas musicais sozinhas já metem medo nos espectadores, mesmo que nem haja um tubarão na cena. Os espectadores, nesse caso, reagem como os cães de Pavlov. Ficam tensos ao ouvir a música quando percebem, ao longo do filme, que ela indica a morte, diz o psicólogo Edward Cardas, da Universidade do Sul de Arkansas, nos Estados Unidos. Enfim, Pavlov descobriu que esse tipo de condicionamento pode ser a base do comportamento humano e de vários problemas da nossa mente. Olha só, eu já fazendo a conexão com o André Luiz, né, que não é apenas uma questão de condicionamento. São problemas na nossa mente quando nós nos condicionamos a determinados tipos de reflexos. Segundo ele, os psicóticos sofreriam mais do que as pessoas comuns, justamente por causa do condicionamento. Por algum motivo, eles percebiam qualquer estímulo externo, como um singelo bom dia, como uma forma de agressão. As pesquisas do médico russo também chegaram a lugares bem distantes dos consultórios. A própria publicidade usa essas descobertas a seu favor. Por exemplo, quando algum comercial tenta associar a ideia de liberdade com a imagem de uma marca de cerveja ou de felicidade com uma rede de fast food, as ideias do russo estão lá, bem no fundo. Afinal, como os cães de Pavlov, nós podemos também ser condicionados a babar à toa. Aí tem aqui uma experiência interessante que eu comentei com vocês, né? Tem aqui um vídeo nesse artigo, que era aquele caso, né, daquele colega que se sentava à frente da mesa de um outro colega, um funcionário de uma empresa, e aí então ele chacoalhava a latinha de balas, e depois ele pegava uma bala e dava para o colega. Novamente chacoalhava no outro dia e dava a bala para o colega. Um dia ele fez um barulho parecido com o chacoalhar, e esse colega de imediato estendeu a mão. E aí depois, quando um parou, olhou para a cara do outro, ele não entendeu por que ele tinha feito aquilo. Mas o colega que provocou aquilo sabia exatamente do efeito Pavlov no comportamento do colega. Ou seja, nós, seres humanos, ainda também, né, sofremos as influências desses experimentos. Muito bem. André Luiz, então, ele diz assim para nós, agora continuando aqui para nós. Reflexos psíquicos. Os princípios de reflexão podem ser aplicados aos reflexos psíquicos. Compreendemos, desse modo, que o ato de alimentar-se é um hábito estratificado na personalidade do cão, em processo evolucionista através de reencarnações múltiplas, e que o ato de preferir carne, mesmo em se tratando de alimento ancestral da espécie a que se entrosa, é um hábito que ele adquire, formando impressões novas sobre um campo de sensações já consolidadas. Então, as sensações da alimentação, para nós, é algo consolidado. Agora, sentir o prazer da carne é algo que vem de um condicionamento, embora seja ali um alimento ancestral, né? Nós lembramos que tem famílias, por exemplo, que fazem a educação dos seus filhos evitando carnes. Então, desde o início, a criança é alimentada ali com uma alimentação vegana, por exemplo, né, onde não tem ali qualquer tipo de derivado ou alimento, né, que tem ali origem animal. Então, nesse caso, uma criança é condicionada a uma alimentação, né, fora desse padrão. Quando ela começa, então, a sentir aquele alimento, ela pode começar a se comportar de um jeito diferente
né, nos seus hábitos alimentares. Ela pode, por exemplo, rejeitar a comida porque ela não está habituada àquele sabor, ou ela pode passar a se alimentar se aquilo provocar nela uma sensação de prazer. Mas ela é condicionada a se alimentar daquela forma. E continua. Recorremos à imagem, no caso aqui de Pavlov, também aqui da alimentação carnívora, simplesmente para salientar que os nossos reflexos psíquicos condicionados se revestem de suma importância em nossas ligações mentais diversas. E esses reflexos são, todos eles, presididos e orientados pela indução. Então, no caso dos animais ali, nós vimos, né, nas experiências de Pavlov, que as sinetas, o metrônomo, a presença do tratador, né, ou qualquer tipo de estímulo, nós vemos que é a indução da salivação, como foi observado. Então ele coloca, nos cães de Pavlov, a que nos reportamos, a faculdade de comer representa atitude espontânea, como aquisição mental automática, mas o interesse pela carne a que se foram habituados define uma atitude excitante, compelindo-lhes a mente a exteriorizar uma onda característica que age como pensamento fragmentário, em torno deles, a reagir neles próprios, notadamente sobre as células gustativas. Do mesmo modo, variados estímulos aparecem nos animais aludidos, segundo o desdobramento das impressões que lhes atingem o acanhado mundo sensório, acentuando-lhes a experiência. Aqui André Luiz ele chama atenção, ele coloca essa expressão, acanhado mundo sensório, isso porque, né, o mundo sensório, né, toda aquela parte sensorial dos animais, ela ainda está numa fase de desenvolvimento bastante primitiva. Então, ele é estimulado naquele comportamento e ele tem uma reação, digamos, reflexa. O seu estágio racional ele está numa fase inicial de desenvolvimento, diferentemente de nós, seres humanos, que nós temos também ali os nossos sensores, que são induzidos por determinados tipos de estímulos, mas o nosso comportamento, embora bastante reflexo, ele também tem ali uma cota de racionalidade muito mais intensa, naturalmente, pelo nosso desenvolvimento alcançado. Então, enquanto os animais têm um acanhado mundo sensório, nós temos já um mundo sensório mais desenvolvido, bastante desenvolvido, na verdade. Podemos, assim, apreciar a riqueza dos reflexos condicionados, pelos quais se expande a vida mental do espírito humano, em que a razão, por luz do discernimento, lhe faculta o privilégio da escolha. Então, olha só, nós temos ali os nossos reflexos congênitos, aqueles que já nascem com a gente, temos ali também os nossos instintos que reagem a esses reflexos congênitos, temos esses reflexos condicionados, que são essa educação que nós recebemos, digamos assim, esse adestramento para determinados tipos de estímulos, e teremos também ali reflexos que são instintivos, né, comportamentos que nós temos que são instintivos. Mas aí nós entramos agora com um elemento fundamental, que é exatamente ali o discernimento, que nós podemos ser provocados, mas nós temos ali então qual vai ser o nosso comportamento. Então nós vamos agir de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa escolha, que André Luiz coloca, que essa luz do discernimento, em virtude do desenvolvimento da razão, faculta o privilégio da escolha. É nesses reflexos condicionados da atividade psíquica que principiam para o homem de pensamentos elementares os processos inconscientes da conjugação mediúnica. Porquanto, emitindo a onda das ideias que lhes são próprias, ao redor dos temas que lhes sejam afim, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais.
Então aqui André Luiz coloca nesse parágrafo final desse item, dizendo para nós que nós temos também reflexos condicionados na nossa atividade psíquica. E que nesse caso, né, esses reflexos condicionados se principiam para o homem de pensamentos elementares, ou seja, né, o ser humano no início da sua jornada evolutiva. E para isso, então, principiam os processos inconscientes da conjugação mediúnica. Então, nós vamos estabelecendo conexões mentais com outros seres, sejam eles encarnados ou desencarnados, por um reflexo natural, por um reflexo condicionado. Então, nós somos estimulados, induzidos a determinado tipo de comportamento, como, por exemplo, né, como a gente viu no caso da alimentação, no caso da sexualidade, no caso de qualquer tipo de estímulo que nos proporcione um tipo de prazer. Esse estímulo, quando ele então surge, mesmo que o prazer não se concretize, nós temos então uma mudança de comportamento, principalmente uma mudança de comportamento mental, porque então nós passamos a mentalizar, a visualizar internamente, digamos assim, aquele objeto que nos traz aquele princípio de prazer, porque o prazer não se concretiza. Então essa conjugação mediúnica, ou seja, essas conexões mentais que nós estabelecemos, vão acontecendo de uma forma quase imperceptível para todos nós. Somente através da educação, da vigilância, é que nós somos capazes então de absorver ou de repelir aquelas ondas mentais que são coerentes aqui com os nossos interesses, que estão de acordo com os nossos interesses. Então ele coloca que no momento em que nós somos induzidos a determinadas ideias, nós emitimos ondas dessas ideias que nos são próprias, ao redor dos temas que lhes sejam afins. Olha que interessante, né? E nesse caso nós exteriorizamos então na direção dos outros as imagens e estímulos que trazemos em nós. Então, quando nós falamos em ondas mentais, é muito interessante que quando nós nos induzimos uns aos outros a determinados tipos de ideias, como essas ideias chegam até nós? André Luiz lembra aqui então que são imagens, por exemplo, e estímulos que guardamos em nós. Então ele vai falar para nós sobre as formas pensamentos. Essas formas pensamentos são: eu mentalizo alguma coisa, mentalizo, por exemplo, uma música, mentalizo a imagem de um local, mentalizo um determinado tipo de evento. Esse evento que eu mentalizo, eu começo então a projetar, né, como a gente já sempre ouve falar, como se fosse ali uma tela de cinema. Nós projetamos então numa tela invisível que outras pessoas também assistem a esse mesmo filme. Nós temos uma música que nós mentalizamos e o som dessa música acaba então sendo transportado e absorvido por outras mentes, muitas vezes ali, nem que gostem da música, mas muitas vezes pelo fato de serem mentes com portas abertas, absorvem aquelas ideias. Então nós vemos assim que aquela mente que não é focada, aquela mente que não está condicionada numa atividade, ou seja, aquela mente produtiva, porque nós vamos entrar naquele ditado que diz, né, que a mente vazia é a oficina do diabo. Por que isso? Que agora a gente começa então a entender exatamente a profundidade desse ditado popular. Porque aquela mente improdutiva, ela está aberta a qualquer tipo de estímulo. E geralmente os estímulos que nós recebemos num ambiente de provas e expiações como esse que nós vivemos, nós percebemos que essas ideias que trazem para nós prazeres, que trazem para nós sensações, que são ainda bastante ligadas ao nosso mundo material, é aí que nós vamos perceber então a facilidade com que nós somos influenciados. Por isso aquela passagem do Evangelho, né, que fala para nós, vigiai e orai, essa vigilância vem exatamente isso. E eu me lembro, né, assisti a um documentário esse fim de semana, em que o professor Darcy Ribeiro ele dizia assim, né, que não existe coisa pior do que uma inteligência improdutiva. E nesse caso nós temos a inteligência improdutiva, significa exatamente essa mente ociosa. E é essa ociosidade que permite que qualquer tipo de ideia acabe influenciando. Porque eu posso até
não fazer com que o indivíduo mude o seu comportamento naquele momento, mas eu posso fazer com que ele mude o seu estado mental. Eu não vou fazer uma pessoa, por exemplo, que não tem uma tendência à violência, a ficar violenta, mas eu posso influenciá-la a entrar, por exemplo, num estado depressivo. Eu posso influenciá-la a alimentar sensações e impressões que, com o passar do tempo, né, com a intensidade e a frequência dessa indução, ele acaba cedendo. Então já começamos a perceber, questão 459 do Livro dos Espíritos, que eles nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, de sorte que são eles que nos conduzem. E como é que eles fazem isso? Exatamente através disso. Primeiro observa, vê quais são as tendências, quais são as fraquezas, ou quais são as virtudes. Lembrando que quando nós falamos em influências espirituais, nós não falamos de influências necessariamente negativas. A partir do momento em que nós estamos numa atividade produtiva, ideias que nos estimulam a manter essa produtividade com qualidade também são absorvidas. No momento em que nós colocamos a nossa mente ociosa, recebemos estímulos produtivos e improdutivos, de acordo com a nossa tendência, de acordo com as nossas afinidades, nós vamos absorver aquelas ideias que para nós são as mais interessantes. E isso acontece de uma forma imperceptível para todos nós. Então por isso ele coloca que a partir do momento em que nós entramos em sintonia, nós então direcionamos uns aos outros as imagens e estímulos que nós trazemos. E depois ele coloca, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que lhe sintonizem com as criações mentais. Então, eu envio aquelas imagens que são o conteúdo da minha mente e depois recebo de volta essas mesmas imagens agregadas, né, a outros elementos que foram exteriorizados por outros indivíduos. Então essa sintonia que acontece o tempo todo, nessa troca constante de ideias, de imagens, de impressões, que fazem com que nós sejamos então direcionados nas nossas ações. Próximo item para nós, agentes de indução. Temos plenamente evidenciada a autossugestão, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade de autopoliciamento em todos os interesses de nossa vida mental. Porquanto, conquistada a razão, com a prerrogativa da escolha de nossos objetivos, todo o alvo de nossa atenção se converte em fator, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se nos fixa a ideia. Direção esta na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos, razão porque, automaticamente, estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente quanto mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros, independentemente de fatores espaciais. Então ele fala aqui da intimidade do nosso pensamento, da ligação estreita mental em que nós estabelecemos uns com os outros. E aí então, coloca para nós nesse parágrafo, né, essas várias situações que vão aqui que vão ilustrando para nós esses ensinamentos. Né? Então ele diz, todo alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo. Então isso aqui é uma frasezinha para colocar na porta da geladeira, né? Ou seja, toda vez que nós buscarmos um determinado objeto que chama a nossa atenção, aquele objeto vai ser para nós, né, o fator indutivo. Por exemplo, um programa de televisão, se eu tenho um impulso, um instinto de violência, e eu assisto a programas violentos, nós estamos ali então com o alvo de nossa atenção que se transforma num fator indutivo. Se por acaso eu tenho uma determinada tendência negativa relacionada à sexualidade, ao assistir um programa de televisão, eu estarei constantemente alimentando essa tendência. O vício do jogo, o vício do álcool, nesse caso, para algo que seja produtivo,
algo que seja nobre, me solidarizando, por exemplo, com o sofrimento de pessoas, todas as imagens que eu encontrar, que traga para mim então aquela ideia do sofrimento, eu prestarei muito mais atenção nela e farei com que meus sentimentos e as minhas emoções sejam afloradas para determinado tipo de comportamento. Seja um comportamento produtivo, quando então eu me mobilizo para tentar mudar aquela situação, direta ou indiretamente, ou eu posso entrar num estado depressivo, porque já que eu me sensibilizo com o sofrimento alheio, mas esse sofrimento ele é absorvido e eu acabo então entrando em sintonia com aquela dor, eu posso entrar num estado depressivo porque aquilo vai me chamar a atenção. Houve um tempo em que nós estudávamos aqui, nós estávamos estudando sobre o carnaval. Se o carnaval era positivo, se o carnaval era negativo, e aí então nós estudamos ali um texto interessante de Emmanuel, né, em que ele chama bem a atenção ainda para esse tipo de festividade primitiva que nós ainda temos, assim como uma citação também do livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, que trouxe para nós, através do Divaldo, né, orientações do mundo espiritual, em que havia uma relação muito estreita entre uma determinada faixa vibratória do plano espiritual com o carnaval. E aí então começávamos a pensar, mas o carnaval, aí falávamos entre nós, mas o carnaval é válido, o carnaval é bom, o carnaval é ruim? Porque pessoas diziam, mas eu adoro o carnaval. Outros diziam, eu não gosto do carnaval. E aí então nós começamos a analisar o ponto de vista de cada um, de acordo com essas preferências, diante de um cenário de carnaval. Então havia aqueles em que olhavam para o carnaval e admiravam então as fantasias, admiravam a alegria da festa, admiravam ali a música que era tocada, e havia outros que olhavam para o mesmo cenário e observavam as pessoas, as mulheres seminuas, as pessoas de um modo geral seminus, olhavam as drogas, olhavam o alcoolismo, né? A forma como as pessoas se divertiam de uma forma tão negativa, e todos olhando para o mesmo cenário. E aí vai mostrando então que nesse caso, cada indivíduo vê naquele ambiente, naquela cena, a tendência que possui. É como nós olharmos para o mundo hoje e pensarmos, você acha que o mundo está perdido? Muita gente vai dizer, eu acho sim que não tem mais conserto, porque a gente vê pandemia, corrupção, guerras, quer dizer, não tem mais conserto o mundo. Outros vão dizer, sim, o mundo tem dificuldades, mas nós vemos esperança nas pessoas de bem, as pessoas que trabalham, que produzem, que desejam a evolução. A religião é positiva ou é negativa? Cada um vai dar seu ponto de vista de acordo com suas experiências. Então nós vamos percebendo que esses fatores indutivos, eles vão se tornando para nós cada vez mais intensos de acordo com as tendências que nós alimentamos, de acordo com o nosso ponto de vista. E é daí então que mostra para nós que esse estado evolutivo vai se transformando e vai se desenvolvendo em nós com o passar do tempo. Que pode surgir esse condicionamento na nossa existência atual, pode ser uma situação atual, um trauma, por exemplo, né? A gente já viu vários depoimentos de pessoas que foram assaltadas na rua e elas então começam a desenvolver uma ansiedade quando começam, se sentem ansiosas só de pensar em estar na rua e depois começam já numa forma patológica a desenvolver, por exemplo, né, um estado de pânico só de imaginar de estar na rua e imaginando-se ser assaltada novamente. Então essa síndrome começa a se tornar cada vez mais grave, cada vez mais intensa. Então são fatores indutivos que nós temos. Então enquanto Pavlov estudou a indução da saliva, percebeu-se então, no caso da psicologia, observando essa experiência, o seu resultado, falando também sobre as nossas induções psíquicas, a partir daquilo que nós estamos vivendo no nosso cotidiano. E aí depois André Luiz também coloca para nós, né, que encontramos princípios combináveis com os nossos, razão porque automaticamente estamos ligados em espírito com todos os encarnados e desencarnados que pensam como pensamos. Tão mais estreitamente, quanto mais estreita a distância entre nós e eles, isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros. Então, quando ele fala,
quanto mais estreita a distância entre nós e eles, não é uma distância geográfica. Ele fala aqui de uma distância, né, de interesse. Quanto maior o nosso interesse, mais próximos nós estamos, mesmo que nós estejamos em ambientes diferentes. E depois ele finaliza esse trecho. Uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião, representam agentes de indução, que variam segundo a natureza que lhes é característica, com resultados tanto mais amplos quanto maior se nos faça a fixação mental ao redor deles. Ou seja, nós estamos aqui então conversando todos os dias, né? Eu vou trazendo para vocês aqui ideias, né? E essas são minhas ideias, né? Que eu vou desenvolvendo a partir do roteiro que eu tenho aqui, e vocês percebem que eu provoco em vocês então determinados tipos de reação em termos de raciocínio, em termos de imagens, em termos de sensações, a partir da forma como eu passo isso para vocês. Da mesma forma que também sou induzido a partir daquilo que vocês comentam. Por isso, então, né, como ele colocou para nós aqui, ele trouxe, né, vários tipos de agentes. Né? Novamente ele coloca uma conversação, ou seja, nós estamos conversando o tempo todo no nosso ambiente doméstico, no nosso ambiente no centro espírita, de um grupo espírita, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente social. Aquela conversa vai provocando em nós determinados tipos de indução. Mas aí a gente percebe que tem assuntos que não nos agradam. Ou seja, nós estamos ali então numa faixa vibratória, numa faixa mental diferente daquela sendo tratada. Imagina a gente chega numa festa, começa a fazer aquela roda de conversa, falando de um assunto do nosso interesse e tudo mais, e alguém vem e traz um assunto diferente. Aí as pessoas começam a perder o interesse, começam a se dispersar, saem daquela roda que foi formada porque simplesmente não teve interesse. Em compensação, outra pessoa vem, traz ali um assunto e todo mundo começa a prestar atenção e interagir. Estamos ali então falando de trocas de ideias, mas muito mais do que as palavras que estão sendo emitidas, nós falamos do ambiente sutil à nossa volta, em que essas imagens vão sendo ali trocadas, permutadas uns com os outros, absorvidas e emanadas, sem que nós tenhamos essa noção. É daí então que é sempre dito para nós, né, que a grande dificuldade que nós temos de compreender as influências espirituais se dá exatamente pelo fato de se dar num campo sutil que nós não vemos, que não é um campo concreto para nós, mas é um campo absolutamente abstrato. E sendo abstrato, para nós ele pode ser fantasioso, ele pode ser inexistente, ele pode ser um objeto de fé, nós simplesmente não compreendemos. Então, ele coloca, além disso, essa ou aquela leitura, porque a gente vê que através da leitura nós também somos induzidos, você lê um artigo, você lê um jornal, você lê um livro, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico. Isso porque André Luiz não colocou para nós aqui o efeito da televisão sobre nós, né? E nem da internet, porque não era da época dele. Mas imaginemos, né, que todos nós estamos o tempo todo conectados, né, recebendo mensagens, recebendo imagens das pessoas ali de redes sociais, de grupos de comunicação e tudo mais. Olha como nós influenciamos e somos influenciados. E já chegamos até a falar sobre isso, né? Muitas vezes você tem ali uma página, por exemplo, no Facebook, no Twitter, numa rede social qualquer, e aí então você coloca, agora também tem no Instagram, né, que está muito popular, você tem ali centenas, milhares de seguidores. Você coloca uma simples frase e essa frase repercute sobre todos aqueles que estão lendo a sua mensagem. Pois é, André, até influências tecnológicas sobrenaturais nós recebemos também, né? Então, é o que André Luiz coloca para nós, esses agentes de indução. Importante a gente ter essa expressão bastante fixa, porque nós lembramos assim que esses agentes de indução estão aí em torno de nós o tempo todo, nos trazendo uma determinada imagem.
nos induzindo a uma determinada ideia, ou seja, a um determinado comportamento, um reflexo condicionado. Esses agentes, então, variam segundo a natureza que lhes é característica. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser neutro, mas tem ali as suas características, com resultados tanto mais amplos, quanto maior se nos faça a fixação mental ao redor deles. Ou seja, essa fixação mental, nós poderíamos assim dizer que seriam as nossas paixões. Ou seja, um assunto que para mim é altamente estimulante. Eu sou apaixonado por política, por esporte, por religião, por qualquer tipo de assunto. Falou nisso, as minhas orelhas já levantam e eu já presto atenção. Eu estou em casa, eu estou no transporte público, no local público, alguém fala alguma coisa sobre aquele assunto, eu rapidamente presto atenção. E isso vai me provocar reações, sensações, que eu simplesmente não consigo controlar. Porque isso vai se tornar cada vez mais intenso quanto maior for a minha fixação mental, como ele coloca para nós aqui. Uso do discernimento. A liberdade de escolha, porque lembra que nós falamos aqui, né, que nós temos nos animais esses reflexos condicionados que trazem para nós comportamentos instintivos. Nós também sofremos esse reflexo condicionado, temos também esse reflexo condicionado, temos reações instintivas, mas temos a nossa razão que é capaz de processar as consequências dos nossos atos. Portanto, nós temos ali então o discernimento, diferenciar aquilo que nos é positivo e aquilo que nos é negativo. Portanto, nós temos, como André Luiz coloca aqui para nós, liberdade de escolha. E ele diz assim: a liberdade de escolha na pauta das leis divinas é clara e incontestável nos processos da consciência. Ainda mesmo em regime de prisão absoluta, do ponto de vista físico, o homem no pensamento é livre para eleger o bem ou o mal para as rotas do espírito. Aliás, Kardec, no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, ele fala sobre a lei de liberdade. E aí então os espíritos perguntam, né, se a lei de liberdade, se existe algo que o homem é absolutamente livre para fazer. E aí então os espíritos vão dizer que é a liberdade de pensar. E traz exatamente esse exemplo. O indivíduo que está encarcerado, em regime de solitária, numa prisão de segurança máxima, ali dentro ele está pensando. Ele é livre, como ele diz aqui no texto, para eleger o bem ou o mal para as rotas do espírito. Então ali dentro, naqueles momentos de reflexão, ele estará ali o tempo todo, né, produzindo as suas próprias ideias e sendo induzido a partir dos estímulos dos agentes de indução à sua volta. E até mesmo pelos pensamentos com os quais ele se afiniza. Então, mais uma vez, do ponto de vista físico, quando ele está em regime de prisão absoluta, no pensamento o homem é livre para eleger o bem ou o mal para as rotas. O discernimento deve ser, assim, usado por nós outros, a feição de leme, que a razão não pode esquecer a uma troca, ou seja, que a razão não pode deixar solta sem qualquer tipo de direção. Então o nosso discernimento vai funcionar, né, aqui a feição de leme que a razão não pode esquecer. Então a nossa razão é a capacidade que nós temos de analisar as situações que nós estamos vivendo. Então eu tenho aquele estímulo, aquela provocação que eu recebo, e eu vou então pensar, primeiro, né, no caso das sensações, das emoções e dos sentimentos, né, nesse caso diferenciando. Os sentimentos são aqueles elementos que vão se desenvolvendo dentro de nós com mais profundidade, conforme o tempo vai passando, ele demora mais para se instalar, e ele também acontece de uma forma mais branda. Já as emoções, elas são como o vulcão. Acontecem de uma forma súbita, explosiva e são superficiais. Portanto, as emoções acontecem no momento, no outro momento eu já estou bem. Já um sentimento ele é mais profundo.
O sentimento do amor, por exemplo, ele é um sentimento que ele vai sendo construído durante muito tempo e ele se instala. No caso de uma paixão, ela acontece e desaparece. Então, quando a gente fala sobre razão, a razão ela consegue processar tudo aquilo que acontece dentro de nós. Eu sou induzido a determinado tipo de ideia, essa ideia rapidamente provoca em mim uma reação interna, e a minha razão, se estiver bem estabelecida, ela vai analisar se aquilo é bom, se aquilo não é, o que eu vou fazer com aquilo, qual vai ser a minha reação. E essa razão, então, quando ela é bem estabelecida, nós estamos conscientes, estamos bem instruídos, bem equilibrados, a nossa razão é capaz de tomar conta das nossas decisões. Eu vou, então, usar o discernimento para saber o que eu vou fazer a partir daquele momento. Eu olho para alguma coisa, essa alguma coisa provoca em mim uma reação, e eu vou pensar, mas eu vou atrás daquela coisa, eu vou adquirir aquela coisa, ou eu simplesmente vou deixar para lá porque agora eu não posso. E é aí que a gente vai encontrar, então, nos casos, né, das psicopatologias, quando o indivíduo, então, ele não é capaz de controlar a própria reação. Ele age por impulso, embora racionalmente ele teria condições, mas o seu estado patológico faz com que ele perca a razão e haja por impulso e, portanto, sofra as consequências, geralmente negativas, porque não apenas o impulso, mas até mesmo de uma forma intensa. Ele acaba se entregando àquela indução, e depois vem ali as consequências negativas. No caso, por exemplo, de uma patologia, é alguém que tem ali a dificuldade de controlar o impulso da compra. A pessoa caminha por um shopping center, num local que para ela é ali o local de perdição, porque ela está sempre estimulada naquilo que para ela exerce a sua maior fraqueza, e ela sabe que não pode, mas o seu impulso acaba sendo maior, e aí então vem depois o sofrimento. E assim acontece com vários outros tipos, né, de induções, nesse caso, tratando das questões patológicas. E depois ele diz para nós aqui também. O discernimento deve ser, assim, usado por nós outros, à feição de leme que a razão não pode esquecer a matroca, de vez que se a vida física, olha que comparação interessante que André Luiz traz, se a vida física está cercada de correntes eletrônicas por todos os lados, a vida espiritual, da mesma sorte, jaz imersa em largo oceano de correntes mentais, e dentro delas é imprescindível saibamos procurar a companhia dos espíritos nobres, capazes de auxiliar a nossa sustentação no bem, para que o bem, uma aplicação das leis de Deus, nos eleve à vida superior. Então aqui ele traz essa comparação muito interessante. Então a gente já estudou sobre as ondas, né? Ondas eletromagnéticas, que estão aí à nossa volta. Então nós temos rádios, nós temos televisores, né? Principalmente os televisores antigos. Os televisores antigos, nós temos celulares, ou seja, ondas eletromagnéticas que estão à nossa volta o tempo todo. Basta apenas que nós liguemos um aparelho que consiga captar essas ondas e convertê-las em informação que nós desejamos. Aí nós vamos dizer, mas aqui o sinal é meio ruim. Muito bem, o sinal pode ser ruim, mas ele está ali presente. Quando nós falamos então em correntes mentais, é muito mais problemático ainda, né? Porque as ondas mentais trazem características bem diferentes das ondas eletromagnéticas, né? Na sua extensão, na sua profundidade e na sua intensidade também. Dudu colocou aqui, bom dia, dona Miriam. O vício é uma indução que promove o sentimento, por vezes, do sofrimento a ele e a outrem, sim, perfeitamente. Porque toda vez que nós falamos em vício, nós falamos de uma patologia. E quem sofre, nunca sofre sozinho. Importante a gente lembrar isso. Tem até uma passagem bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para vocês uma frase que eu guardei, porque ela é muito interessante para as nossas reflexões. Diz assim para nós, deixa eu pegar aqui.
Está aqui, ó, em Provérbios, isso aqui no Antigo Testamento. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim para nós: as feridas da alma são altamente contagiosas. Uma pessoa nunca fica ferida sozinha. Então, isso quer dizer, não podia, né, para responder essa pergunta, essa passagem do livro de Provérbios já traz para nós uma resposta clara. Né? Então, porque, na verdade, nós falamos em vícios, nós falamos em patologias da alma. Né? Joana de Ângeles traz muito isso para nós. Né? E nesse caso aqui, não apenas as patologias da alma, né, mas essas feridas da alma também são assim. E elas são altamente contagiosas. Porque a partir do indivíduo que convive com outra pessoa, e nessa convivência ele lesa a si mesmo, por uma questão direta, quando ele provoca ali um desequilíbrio na família, por exemplo, né, trazendo ali um distúrbio no ambiente familiar pelo seu comportamento, no caso do alcoolismo, no caso das drogas, das compras, do jogo, seja lá qual for o tipo de vício que o indivíduo tem, até mesmo, né, os vícios da sexualidade, o seu comportamento direto provoca essa turbulência dentro do ambiente familiar. Quando não é de uma forma direta, é indireta, porque no momento em que ele se relaciona com outras pessoas, a partir dos laços afetivos, ou até mesmo, né, a partir das conexões mentais que existem entre os indivíduos, nós vamos perceber que indiretamente os outros também sofrem. Então vemos claramente exatamente isso, né? A indução negativa que nós provocamos nos outros, certamente geramos sofrimentos para aquele que sofre objetivamente, e para aquele que induz os outros ao sofrimento. O livro Homem Integral traz bem coisas sobre isso, né? Se não me lembro, sim. O Homem Integral mostra exatamente isso, que é na verdade, assim, quando nós fazemos, né, o nosso curso de atendimento fraterno, nós temos exatamente esse princípio fundamental. O indivíduo que sofre, né, é importante entender qual é a causa do seu sofrimento, a causa primária, e entender depois quais são ali os efeitos secundários do sofrimento. Porque quando ela coloca o homem integral, assim como a própria Organização Mundial de Saúde, ela mostra que o indivíduo ele é composto por 4 aspectos, né, o biológico, o social, o psicológico e o espiritual. Né, e nós incluímos também aqui agora, nós dentro da doutrina incluímos também um 5º elemento, que é o elemento espírita. Porque o espiritual é a sua relação com a divindade. A sua relação espírita é você ser um espírito e estar convivendo com outros espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, quando se fala num homem integral, mostra o homem dentro da sua estrutura complexa, nas suas diversas facetas. E aí, então, no momento em que o indivíduo se desequilibra num determinado ponto, por consequência, ele acaba provocando desequilíbrio em outros pontos. Então, por exemplo, nós temos um indivíduo que, através do vício, que é um vício moral, ele acaba sofrendo influências espirituais, ele acaba causando problemas nas suas relações sociais e ele acaba afetando a sua saúde orgânica. Simplesmente entre aspas, porque ele se tornou então dependente daquela substância ou daquele tipo de comportamento. No caso, por exemplo, a gente sai do caso das drogas, que tem um efeito biológico mais intenso, e a gente entra, por exemplo, na sensação do jogo. É um efeito psicológico intenso que o indivíduo vivencia, mas que provoca uma reação em cadeia nos demais aspectos da sua natureza, da sua personalidade. Na verdade, da sua vivência, né? Como é o caso do homem integral que nós vemos. Né? A mesma coisa, né, soldado, agora a gente tem na atualidade também estudos importantes que mostram vícios da tecnologia. Né? Pessoas assim que são dependentes de redes sociais, dependentes de acesso à internet, dependentes de relações de modo geral, um ambiente virtual, e isso são exatamente, né, os vícios da era moderna. Porque a tecnologia chegou primeiro, porque é isso que é interessante a gente lembrar, né? Quando nós falamos sobre a evolução da inteligência e a evolução dos valores, nós vemos nesse caso algo bastante patente, né, que nós estamos agora
tendo a oportunidade de observar. A tecnologia chegou primeiro. Depois nós nos perguntamos o que nós vamos fazer com ela. É o caso, por exemplo, da própria ciência, descobrindo, por exemplo, né, no caso da energia nuclear. Primeiro os homens descobriram a energia nuclear. Como não estavam preparados moralmente para isso, utilizavam com diversas finalidades que nós, lamentavelmente, conhecemos, né, nas suas grandes tragédias. A tecnologia, no caso da internet, por exemplo, é um outro caso. A internet surgiu como meio de comunicação ampla para conectar os indivíduos. Mas o que nós vamos fazer com tudo isso? Não estávamos preparados moralmente para isso, começamos então a trazer problemas, né, de relacionamentos das mais variadas ordens, então indivíduos tornando-se dependentes dessa convivência virtual, prejudicando a sua socialização num ambiente físico. Então primeiro nós trazemos a tecnologia, depois nós usamos essa tecnologia para ver no que dá. E aí depois vamos tentando reparar os problemas e tentando também, depois de reparados esses problemas e alcançado o equilíbrio, dar uma finalidade produtiva para essa tecnologia. Então vemos que é sempre assim. Então a química se desenvolve. A química não tem valores, ela simplesmente descobre. Vem então ali drogas, vem venenos e tudo mais, depois começa então a usar de uma forma produtiva, trazendo medicamentos. Mas o estrago já foi feito lá atrás. Né, Dudu colocou, se você quiser o livro integral, pode falar, Dudu. Quem tiver interesse, é só baixar. Aquele que se vicia com algo ou alguma coisa é um desvio de caráter. Chaconete, a gente pode dizer que quando se fala em viciações, nós temos ali vários aspectos que são analisados, né? Então, por exemplo, um indivíduo que no início da sua jornada, dentro do vício, ele pode tentar ali satisfazer ali o seu ego, satisfazer ali a sua necessidade, as suas carências. Então ele acaba se misturando com outras pessoas e para isso ele acaba se ajustando àquele determinado tipo de grupo. E aí depois então, quando ele começa a se tornar dependente, já não é uma questão de caráter. Mas agora, estudando o aspecto da reencarnação que nós compreendemos, nós vemos que o indivíduo traz uma tendência. O que ele precisa para dar vazão a essa tendência é um gatilho. Então não é simplesmente um desvio de caráter, é uma patologia, é uma doença. E sendo uma doença, nós não podemos dizer que o indivíduo desejou ficar doente. Ele não desejou, ele não escolheu ficar doente. O que ele teve foi um estímulo que desencadeou nele já essa tendência. Por isso, então, nós vimos assim que o primeiro passo de um indivíduo que começa, por exemplo, a se envolver com drogas, a se envolver com relacionamentos, ele pode ter uma fraqueza de caráter, ele pode ter ali uma tendência a buscar aquele tipo de sensação. Mas a gente pergunta, quando que o indivíduo dá o primeiro passo em busca dessa viciação? Nós não conhecemos. Porque exatamente pelo fato de entendermos essa natureza espiritual e esse processo reencarnatório que nós vamos vivendo, nós estamos o tempo todo ali dando sequência naquilo que nós já trazíamos. Então, hoje, inclusive, nós temos, né, a sociedade faz um julgamento do indivíduo. Porque aquele indivíduo que se envolve com drogas, ele não presta, por exemplo. Porque simplesmente julgamos o caráter do indivíduo. Já a medicina vai entender que ele traz essas tendências, muitas vezes, né, tendências genéticas, né, já simplesmente esperando serem desencadeadas. Mas vai analisar apenas o aspecto biológico. Agora, quando nós falamos espiritualmente, a partir da perspectiva espírita, nós vemos que a origem ela é muito mais profunda e muito mais extensa. Então precisamos ali, com o passar do tempo, começar a mudar essa ideia, né? Por isso dos preconceitos que nós vemos, né? Indivíduos que sofrem preconceitos por serem alcoólatras, por exemplo. Só que, na verdade, nós vemos ali que o alcoolismo, né, sendo uma doença, ele foi desencadeado por fatores, né, ambientais, sociais, que o indivíduo vivenciou, né, situações psicológicas. Dudu colocou, né, o vício solitário é o problema, né, o vício agrupado pode ser um problema, né, então tem ali os dois, né, aquele que já é e aquele que pode ser. Porque o agrupado é aquele em que o indivíduo ele é induzido àquele tipo de comportamento. Quando ele vivencia esse vício isoladamente, significa que já está estabelecido dentro dele.
Então esses são os caminhos, né? Claro, né, que nós teríamos que pegar ali um profissional, né, que conhece essa área, para falar para nós, né, de que forma que essas doenças são observadas, né? Mas de qualquer forma, tudo isso que nós estamos falando diz a respeito exatamente a esses agentes de indução que acabam, né, surgindo por uma questão social, por uma questão ambiental, por uma questão espiritual. Então nós vamos juntando todos esses elementos, percebendo que nós estamos constantemente sendo estimulados. Se nós perdemos o nosso equilíbrio, vai com Deus, Flávio, até mais. Se nós perdemos o nosso equilíbrio, e na perda desse equilíbrio assimilamos uma indução, é muito fácil para nós, né, entrarmos em sintonia com esse estímulo e seguirmos essa mesma tendência. Mais uma vez, a gente lembra sempre que tanto influências espirituais como agentes indutivos e tudo mais sempre vão visar aquele lado negativo, que é o que é mais presente no nosso dia a dia, que é o mais presente aqui no nosso comportamento. Mas também existem agentes de indução que nos mostram perspectivas positivas do mundo, das atividades, das pessoas com quem nós convivemos. Né? Pois é, uma questão o pessoal vai dizer assim, é uma questão de força de vontade, né? Só que na verdade, né, força de vontade também é muito relativa, porque vai depender exatamente do tipo que o tabagismo, que é uma doença hoje, acaba se manifestando para as pessoas. Enfim, temos aí então todo esse leque, né, de temas para nós estudarmos, e nós veremos então aqui, para já dar aqui a sequência para o final do nosso trabalho, que ele coloca para nós. Então, mais uma vez, nós temos então os reflexos congênitos, aqueles que já nascem com a gente, que é fruto daquele automatismo que o princípio inteligente vai desenvolvendo durante ali toda a sua trajetória evolutiva, que nós podemos colocar milhares, milhões de anos no processo evolutivo. Temos ali as nossas reações instintivas, que são reações que nós temos a partir desses reflexos congênitos. Depois nós temos então os reflexos que chegam para nós, né, os reflexos condicionados, aqueles reflexos que nós assimilamos a partir dos estímulos do meio e da convivência que nós temos. E claro, o elemento da razão. A razão que vai trazer para nós de que forma que nós vamos nos comportar diante daquele comportamento. E nesse caso, a razão vai trazer para nós ali a possibilidade do discernimento. Quer dizer, eu vou fazer escolhas para me satisfazer diante daquele estímulo. E essa minha satisfação pode ser, por exemplo, uma negação. Eu não quero porque eu estou satisfeito em não fazer aquilo. Porque a gente lembra que a satisfação não vem apenas da realização. Porque eu vou realizar alguma coisa para me trazer uma sensação. Quando eu não realizo aquela coisa, dentro de mim eu tenho uma outra realização, que é a realização da minha vontade, a realização de me manter na condição que eu me encontro agora. Então o discernimento vai nos dando essa possibilidade de escolhas. Só que como nós estamos ainda numa fase de provas e expiações, né, é sempre importante a gente lembrar o estado evolutivo em que nós nos encontramos. Por isso que as lições que nós vivemos aqui na nossa vida cotidiana são lições mais dolorosas. Porque nós tomamos uma atitude baseados nessa falta de discernimento, embora nós a tenhamos, mas nós preferimos ainda ser ali induzidos e impulsionados por esses estímulos que são para nós ainda prazerosos. Então, como nós buscamos ainda, nós deixamos a razão em segundo plano. E a razão só é despertada quando vem uma consequência dolorosa. Mas quando nós começamos a nos educar consciencialmente, desenvolver a nossa consciência, desenvolver a nossa razão, nós sempre temos aquele passo, paramos e analisamos a questão. Isso para mim vai trazer um resultado positivo, vai trazer um resultado negativo, o que virá? Seguindo ali a orientação do Espírito Camilo, através do Raul Teixeira, a perguntinha clássica, e depois? Você quer fazer alguma coisa, muito bem. Depois que você fizer, como será?
Se eu fizer, eu sei que eu acho que vou me dar bem. Me dar bem no sentido positivo mesmo. Vai dar certo. Então eu vou fazer. Mas e se for uma coisa negativa? E se eu fizer? Bom, se eu fizer, eu vou ter um resultado negativo. Então a gente fez esse processamento dessas informações e dessa situação de uma forma muito rápida, quase imperceptível. Por isso que a importância do condicionamento nesses valores nobres, porque são eles as nossas melhores referências. Eu não posso exigir de alguém um comportamento nobre se ele ainda não tem valores que são para ele referências dessa nobreza. E é aí que nós vamos notar claramente, então, o nosso estágio evolutivo. Quanto mais evoluídos nós estamos, mais fortalecidos os nossos valores e, portanto, o nosso discernimento sempre vai ser assertivo a partir desses nossos princípios. Então, meus amigos, é isso. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. O próximo item que nós vamos estudar é o capítulo número 13, Fenômeno Hipnótico Indiscriminado. Já que nós falamos aqui dos reflexos condicionados, nós falaremos também aqui das induções que são para nós tão intensas que acabam se tornando um fenômeno hipnótico. Então esse será o tema do nosso próximo encontro. O soldado colocou, né, fugir do ócio e da ignorância em direção à liberdade, proporcionada pelo labor e pelo estudo, né? Por isso que naquele verso muito clássico que eu sempre trago para vocês, disciplina é liberdade. E é exatamente essa disciplina que vai nos auxiliar nesse nosso processo evolutivo, né? Dudu colocou o vício da leitura, né? A gente sempre vai pensar, Dudu, no efeito e na forma como nós nos relacionamos com aquilo que para nós provoca um tipo de satisfação. Mesmo a leitura, que sendo algo tão necessário, tão estimulante, que nos ajuda na nossa educação, na nossa formação, quando esse hábito ele se torna nocivo, aí ele passa a se tornar um vício. E isso vai acontecer a mesma coisa. Eu gosto de ver televisão, muito bem. Mas tem pessoas que se tornam dependentes da televisão. Eu gosto da internet e faço bom uso da internet. Se por acaso a internet não estiver funcionando, eu arrumo outra coisa para fazer e vou cuidar da vida. Agora, há aqueles que acabam ficando realmente numa condição bastante perturbadora. É aí que o hábito acaba se tornando um vício. E aí, se tornando um vício, ele acaba, claro, se mostrando como uma patologia. Mas aí, então, precisaríamos, claro, né, de alguém mais conhecedor desse assunto para trazer para nós causas e consequências, né? Mas aqui dentro dessa nossa ideia, a princípio, a gente já conseguiu entender o que é o condicionamento, né? Não, o vício é a doença, né? O vício não virou doença. O hábito virou doença quando ele se torna um vício, né? Então essa que é a ideia que a gente tem que pensar sempre. Todo vício é nocivo. Eu tenho o vício de colecionar figurinhas. A vida daquela pessoa gira em torno daquilo, trazendo um comprometimento psíquico, porque ela precisa daquelas figurinhas desesperadamente. Ela compromete as suas relações sociais, porque ela não pode fazer nada sem pensar nas suas figurinhas.